A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje continuará falando sobre os 40 anos de mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a primeira pergunta é sobre o pagamento a respeito de trabalhos mediúnicos. Pergunta-se ao Chico: sabendo que a maioria de suas obras foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, qual a compensação monetária recebida? Responde o nosso irmão Chico: todos os livros recebidos de 1931 até hoje por nossas pequenas faculdades foram entregues à Federação Espírita Brasileira e a outras instituições espíritas de nosso país, incluindo a nossa Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, sem qualquer remuneração, no que, aliás, não vejo qualquer virtude da minha parte, por estar cumprindo tão somente um dever, já que os livros não são escritos por mim, e sim pelos amigos espirituais que os assinam. E qual foi a sua maior alegria em sua vida mediúnica? Responde o médium de Uberaba: por acréscimo de misericórdia do alto, tenho tido muitas alegrias em minha vida mediúnica. Não posso, no entanto, esquecer que uma das maiores se verificou no término da psicografia do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, em julho de 1941, quando os benfeitores desencarnados me permitiram contemplar quadros do mundo espiritual que ficaram para mim inesquecíveis. Outra grande emoção que experimentei foi a ida em espírito, em companhia de Emmanuel e André Luiz, até a região suburbana de nosso lar, em agosto de 1943. Acontecimento esse que se deu não por merecimento de minha parte, mas para que, em minha ignorância, eu não entravasse o trabalho de André Luiz por meu intermédio, de vez que eu estava sentindo muita perplexidade no início da psicografia do livro dele, através de minhas pobres faculdades. Qual seria a sua disposição de espírito se tivesse de começar tudo de novo? Responde Chico Xavier: se tiver de reencarnar-me para atender a deveres mediúnicos, rogo ao Senhor para que eu possa tudo recomeçar com obstáculos iguais aos da presente reencarnação, porque na esfera das imperfeições que ainda carrego, creio não seja fácil ter algumas vantagens na terra e obedecer ao mundo espiritual ao mesmo tempo. As lutas e conflitos que tenho experimentado provam para mim próprio que os livros mediúnicos produzidos por meu intermédio pertencem aos benfeitores espirituais, que os escrevem ou ditam e não a mim. E como você define a mediunidade psicográfica? Responde Chico: tecnicamente, não sei definir. Sei apenas que os espíritos amigos tomam meu braço e escrevem o que desejam, e de 31 para cá, sempre sob a supervisão de Emmanuel. Certo dia, há muitos anos, eu quis estudar o fenômeno da psicografia em mim mesmo. E no meu entusiasmo pelo assunto, perguntei a Emmanuel o que pensava ele a respeito. Ele me respondeu: se a Laranjeira quisesse estudar pormenorizadamente
o que se passa com ela na produção das laranjas, com certeza não produziria fruto algum. Não queremos dizer com isso que o estudo para assuntos de classificação em mediunidade deva ser desprezado. Desejamos tão só afirmar que, assim como as laranjeiras contam com pomicultores e botânicos que as definem, assim também os médiuns contam com autoridades humanas que os analisam pelo tipo de serviço que oferecem. Vamos trabalhar? Para nós, o que interessa agora é trabalhar. E qual foi a experiência mais valiosa que o exercício da mediunidade lhe trouxe? Responde Chico: o reconhecimento de minha inferioridade e o encontro constante com as minhas imperfeições. Quanto mais os instrutores espirituais escrevem por meu intermédio, mais claramente observo a distância espiritual que me separa deles. Quanto mais corre o tempo sobre o trabalho dos mentores do além, através das minhas pobres forças, mais me vejo na condição da laranjeira de má qualidade providencialmente cortada para serviço de enxertia. Os frutos no galho são substanciosos e doces, porque pertencem à laranjeira nobre, que não desdenhou produzir sobre o pé de laranja azeda. E sobre a Umbanda, seriam espíritas os núcleos onde se pratica a Umbanda ou em que se aceitam as deduções de Ramatiz ou de Pietro Baldi? Responde o nosso irmão Chico Xavier: antes de tudo, pedimos licença para dizer que temos aprendido com os bons espíritos que as titulações exteriores não nos afastam das obrigações de amparo mútuo em nome do Cristo de Deus. Emmanuel, o instrutor desencarnado que me assiste, por misericórdia, sempre nos reafirma que a doutrina espírita é a presença de Jesus com a luz do Evangelho entre nós. Partindo desse princípio, ele sempre nos ensina a proceder sem qualquer indução ao que poderíamos chamar de segregação doutrinária. Na condição de médium espírita, não posso acolher com reprovação os irmãos de humanidade que estejam ligados a outras convicções, sejam eles católicos, budistas, maometanos ou até mesmo inimigos gratuitos de nossa fé, reconhecendo que, se eles ainda possuem erros de interpretação, perante a verdade, têm igualmente os meus, porque na condição de ser humano sou uma criatura falível com necessidades prementes de melhoria e de estudo. A todos devemos receber, diz-nos Emmanuel, por nossos irmãos e filhos de Deus como nós. Se qualquer um deles nos procura, de certo que muito nos honram pelo interesse que demonstram em torno de nossa doutrina, porquanto, em nos falando das ideias que abraçam, nos concedem a oportunidade de oferecer-lhes as nossas, principalmente no tocante aos ensinos claros e simples de Allan Kardec. Por outro lado, espíritas evangélicos que somos, não nos será lícito contrariar a simpatia desse ou daquele irmão nosso por esse ou aquele escritor encarnado ou desencarnado. Nossa doutrina é de livre exame, sem o que não alcançaremos a fé raciocinada. Nesse aspecto da questão, creio que a codificação kardeciana é uma luz que o Cristo colocou em nossas mãos para que possamos estudar acerca de tudo e retirar em nosso proveito a melhor parte que nos sirva à edificação e ao progresso. Segundo os bons espíritos, devemos procurar sempre os caminhos de nossa integração no Evangelho de Jesus para o levantamento do reino de Deus nos corações humanos, a começar pela caridade e pelo serviço uns aos outros. Esse impositivo de trabalho e fraternidade não nos impede, porém, a necessidade das nossas declarações de princípios.
Somos espíritas e devemos fixar as nossas responsabilidades e convicções espíritas. Emmanuel costuma afirmar que a cultura é de todos. Entretanto, cada escola se caracteriza por determinado programa de ação educativa a executar. Semelhantes definições, entretanto, devem emanar das instituições espíritas que nos dirigem. Elas são as autoridades que precisamos ouvir, porque elas respondem por nós no trato com o mundo. Relativamente a isto, temos recebido e devemos esperar sempre a melhor orientação da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Federativo Nacional. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.